Fala pessoal, tranquilo? Hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho mais técnico, mas com bastante conteúdo. Para quem gosta de empresas que são transmissoras de energia, esse tipo de tema ele é fundamental. Vamos falar sobre os leilões de transmissão, em especial o leilão que vai acontecer agora em junho de 2023. Me acompanha até o final que você vai ficar muito bem preparado para este e para os próximos leilões que você vai acompanhar. Então, já deixando bem claro aqui para vocês, nós faremos uma análise pré-leilão. Eu estou utilizando esse conteúdo que foi feito pelo Instituto Ascend Brasil. Eu gosto bastante de alguns relatórios que eles divulgam de tempos em tempos. E também vamos utilizar ali algumas informações da própria ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. E para quem quiser acompanhar ao vivo, vai ser feito no dia 30/6, às 10 horas. Lá no nosso grupo do WhatsApp, nós faremos ali quase que em tempo real um resumo do que está acontecendo, porque o horário não favorece tanto assim, né? Muitas pessoas estão trabalhando e por aí vai, mas a gente vai fazer um resuminho para vocês bem completo. E se vocês quiserem também uma análise pós-leilão, é só você deixar aqui nos comentários do vídeo. Vamos repassar algumas informações importantes. Data, 30/6. A quantidade de lotes que serão leiloados, 9. E como é que funciona esse critério, né? Quando a gente pensa num leilão, você tem ali um objeto que está sendo desejado por muitas pessoas e cada um vai dando um lance. Ah, eu pago R$100, o outro paga 150, o outro paga 200 e por aí vai. Até que a gente chega no grande vencedor, que é aquele que paga mais caro. Correto? Tranquilo. Como é que funciona no leilão de transmissão? O governo fala, olha, para ligar essa cidade até a outra, em outro estado, por exemplo, a gente vai ter que pagar para vocês no máximo 100 milhões por ano de RAP, de Receita Anual Permitida. E como que os concorrentes vão vencer essa disputa? Quem aceita receber menos. Então a Taesa fala assim, olha, eu aceito receber 80. E aí a ISA-CTEP fala, eu aceito receber 70. Se nenhuma outra empresa ou consórcio aceitar receber um valor menor, a ISA-CTEP vence. É claro que tem toda uma dinâmica bem específica, mas a princípio é isso. Quem aceita receber menos, ganha. A gente chama essa diferença daquele valor anunciado previamente até o valor finalmente aceitado de deságio. Nos últimos anos nós tivemos aí um deságio de mais ou menos uns 40% aproximadamente. Então já estou te dando aqui uma informação já fundamental para você enxergar se os valores desse próximo leilão estão próximos ou não daquele comportamento dos últimos. O outro ponto importante aqui é algumas responsabilidades. A empresa que vence aquele arremate, ela tem que fazer a construção, a montagem, a operação e a manutenção. E geralmente aí a gente está falando de 30 anos. E é um tempo muito considerável, você consegue até ter um planejamento de médio e longo prazo, pensando nas RAPs que as empresas já têm, sendo que nesse aspecto nós temos nesse modelo de negócio a previsibilidade e a perenidade relativamente garantidos. Qual que vai ser a extensão que vai ser teoricamente implementada? Mais de 6 mil quilômetros. A título de curiosidade, no nosso país, eu peguei ali dados de maio de 2022, nós temos mais ou menos 180 mil quilômetros. A gente está falando então de algo próximo a 3% de expansão da nossa malha, certo? O prazo de instalação vai de 36 a 66 meses, ou de 3 a 5 anos e meio. E aqui também uma informação extra. Se a empresa faz o arremate, ela consegue vencer aquele lote, constrói, monta e começa suas operações num prazo inferior ao que foi estipulado, esse pequeno período aí que ele conseguiu antecipar entra como uma receita extra. Ou seja, empresas eficientes são beneficiadas. Pegando esse gráfico que vem da ANEEL, mas foi confeccionada pela a Geniel Analisa, é uma casa de análises que a gente não paga nada, não temos qualquer tipo de relação, mas vira e mexe eu acompanho algum tipo de conteúdo específico deles. Perceba que as obras elas vão acontecer ali no sudeste e no nordeste do nosso país. Essa conexão ela é fundamental porque nós temos grandes projetos de geração de energia sendo espalhados pelo nosso país, principalmente aqui na região nordeste, por várias características, entre elas climáticas. Mas o nosso grande polo consumidor de energia ainda é o sudeste. Então as linhas de transmissão conectando quem produz, quem gera, melhor dizendo, e quem consome essa energia é fundamental.
Indo um pouco mais adiante com as informações, nós temos um investimento estimado aí de 15 bilhões, um dos maiores dos últimos anos, uma RAP máxima total de 2,6 bilhões. Só para a gente entender aqui, por que é RAP máxima? Lembra que a gente está falando sobre aquele leilão às avessas? Pois é, então o valor máximo que o governo vai despender para esses projetos durante os 30 anos vai girar em torno de 2,6 bilhões. Como nós temos que colocar o deságio, esse valor vai ser inferior, talvez 2 bilhões, 1,5, 1,7, não sei, somente no dia 30/6 para a gente poder chegar nesse valor final. Então aqui o governo, se ele quiser fazer um bom planejamento, ele pode colocar na ponta do lápis esse valor anual, mas depois do leilão ele pode abater com o deságio. O início das operações ele está marcado ali para 2026 até 2029, a maioria deles é para março de 2029, então são projetos que tomam aí um certo tempo. Em relação ao financiamento, já que são investimentos milionários e alguns até bilionários, essa informação ela é extra também, o capital próprio mínimo é de 20%. Ou seja, se você tem uma obra que vai custar ali para você R$1 bilhão, você, empresa transmissora, só precisa ter efetivamente ali do seu próprio capital algo girando em torno de 200 milhões. Os 80% ou 800 milhões complementares, eles podem ser financiados, seja através do BNDES ou seja através de algum outro mecanismo de mercado que você utilize. A categoria, e isso a gente fala bastante em relação à Taesa, ela vai ser a categoria 3, ou seja, são ajustados anualmente pelo IPCA, sempre tendo um desconto da parcela variável, PV. Então, para resumir, você vai ter o reajuste anual pelo IPCA e você vai ter um pequeno desconto da parcela variável. Entender essa dinâmica aqui é fundamental, e nos outros vídeos que a gente fala especificamente sobre cada uma dessas grandes transmissoras, você vai entender sempre um pequeno extra em relação ao conceito. Então, se você quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo bem fresquinho, é só se inscrever no nosso canal, clicar ali no sininho para você receber as notificações e também, por que não, compartilhar esse tipo de vídeo para os seus amigos que também investem em transmissoras. E um outro dado que eu gostei de observar é a relação entre a RAP máxima e também o CAPEX, que seria, entre aspas, aí, o investimento, vai de uma maneira bem simplificada. Qual que é a conta? Você pode fazer aqui até mesmo usando os dados do slide. 2,6 bilhões dividido por 15,7 bilhões. Isso vai dar 16,5%. Bruno, para que serve isso aí? Vamos supor, no mundo teórico perfeito, que alguma empresa consiga fechar algum lote sem nenhum deságio. Ou seja, tudo aquilo que o governo iria pagar anualmente por essa concessão, ele vai efetivamente desembolsar para essa empresa. E vamos pensar também que o investimento que foi estimado, ele vai ser totalmente utilizado. Tranquilo? Se a gente for pegar esses 2,6 bilhões da RAP máxima total, eles correspondem a ali algo próximo a 16% do investimento total. Ou seja, em 6 a 7 anos, você teria todo o recebimento com a receita anual permitida de tudo aquilo que você desembolsou. Peraí, mas concessão não é com 30 anos? Sim, aí que está o grande pulo do gato e também aí a grande eficiência que você tem que entender desse negócio. Todos os anos restantes, de 24 a 23 anos, eles serão apenas de lucro. Isso é muito bom, isso é muito legal você entender, porque além de você ter esse lucro durante mais de 2 décadas, você tem ainda ali um reajuste inflacionário. É claro que a conta ela vai envolver muitas outras variáveis, custo de capital, etc, 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 mas num primeiro nível aí de abordagem, você entender como que esse tipo de negócio ele é rentável é fundamental para que você se torne ou não um investidor no segmento de transmissão. E aí, aproveitando esse racional que eu acabei de falar com vocês, eu peguei uma tabela também da Genial e transformei em gráfico. Percebam que, tirando ali junho de 2022, nós temos uma relação RAP-CAPEX muito próxima ali de 15%. E para esse ano não vai ser muito diferente. Ou seja, de 6 a 7 anos, teoricamente, se o deságio fosse zero, né, não tivesse nenhum desconto, você teria o retorno do investimento em 6 a 7 anos. Bruno, mas a média do deságio não é 40%? Sim. Então qual que seria mais ou menos o período para a empresa conseguir recuperar esse investimento que ela fez? Uma conta de padaria para a gente chegar nesse número seria em torno de 10 anos. Não muda muita coisa e ainda assim se mostra que é um negócio extremamente rentável. E essa tabela que a gente consolidou especialmente para vocês, você pode tirar um print e divulgar nos seus grupos de WhatsApp
para que você entenda a magnitude de cada um dos lotes. É uma boa colinha. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Olha o investimento do lote 2. Ele vai ser o maior lote deste leilão. Nós estamos falando aí de 1.600 quilômetros de linha de transmissão no estado da Bahia e também de Minas Gerais. Tem que entrar em operação no máximo até março de 2029 e vai trazer aí, a princípio, 709 milhões por ano durante 30 anos de RAP para a empresa. Colocando ali também os 40%, nós teríamos algo próximo a 450 milhões por ano, que ainda assim é muita grana, corrigidos pela inflação. Temos vários outros lotes aqui de transmissão e não fique estranhando não, tá? Alguns lotes, eles envolvem subestações. E aí a gente vai fazer a medida, a diferença em capacidade. Ao passo que nas linhas a gente sempre vai falar em quilômetros. Então é uma extensão. É só para vocês entenderem, e esse daqui é o menorzinho lote. E também, já para completar a informação, o lote 9 é o que vai ser entregue mais rapidamente, lá em 2026. Um investimento pequeno de quase 100 milhões, dando uma RAP anual aí de 15 milhões no máximo. Então tem bastante lote, alguns muito grandes. Eu ficaria de olho ali nos lotes 1, 2, 5, 6 e 7. Esses aqui vão fazer uma grande modificação na receita anual permitida das empresas que conseguirem efetivamente finalizar, ou melhor dizendo, arrematar. E agora que a gente está começando a falar um pouquinho sobre as empresas, vamos colocar aí as grandes apostas. Nós temos a Eletrobras, que é a maior empresa de transmissão do nosso país. Tem uma série de polêmicas envolvidas aí, então eu não vou entrar muito em detalhes. Nós temos a Auren, que está com muito dinheiro em caixa, uma alavancagem muito baixa e ela é focada só em geração, mas já deixou claro que quer sim, por que não, participar desses leilões de transmissão. Temos a ISA-CETEP e também a Taesa, que são empresas da nossa carteira aqui do Vida de Acionista, que é a minha carteira pessoal, e eu vou deixar aqui para vocês um card seguido do outro, de cada uma das análises, das interpretações que a gente fez em relação ao primeiro trimestre de 2023. Temos a Alupar, que salvo engano desde 2017, já tem um bom tempo já que não arremata absolutamente nenhum lote. E a Engie também, uma grande empresa privada que já falou que está de olho nesses leilões, tanto do meio do ano quanto do final do ano. E sempre bom relembrar que para 2023 teremos o maior volume de investimento a ser captado dos últimos anos. E se você chegou até aqui, você já entendeu boa parte daquelas informações que todo investidor de empresas de transmissão precisa ter. É uma primeira noção, nada muito aprofundado, mas é fundamental que você entenda quando estiver acontecendo algum leilão ou quando você for ler alguma reportagem sobre esse assunto, até porque a receita da sua empresa está diretamente relacionada ao desempenho que a sua empresa ela vai ter nesses leilões. Então, ocupa ali umas 2, 3, às vezes até 4 horas do seu dia, mas é uma vez por semestre em média, e eu acho que vale a pena sim a gente entender a dinâmica. Espero que vocês tenham entendido vários aspectos, e agora eu vou entrar com um pequeno extra. Ele é extremamente mais técnico, porém, como sempre as pessoas pedem algum tipo de conteúdo extra, eu trouxe para vocês aqui rapidamente uns pequenos pontos interessantes. O que é garantia de proposta? Para que a empresa possa participar do leilão ou daquele lote em específico, ela tem que ter 1% do montante do investimento estimado. Então, se nós temos um lote que vai custar algo próximo a R$1 bilhão, para que a empresa possa participar do leilão desse lote, ela vai precisar ter 10 milhões em caixa. Então, é bem tranquilo, né? Não tem nenhum problema. Uma vez que ela conseguiu arrematar aquele lote, ela vai passar ali a cumprir a garantia de fiel cumprimento. Ou seja, a partir do deságio que nós tivemos naquele lote, ela precisa ter um montante relacionado à porcentagem do volume total de investimento. Então, deságios acima de 60%, que não aparentemente são muito interessantes, a garantia tem que ser de 10% daquele valor. Quando você tem um deságio até 50%, que é a média histórica dos últimos anos, você precisa ter em caixa, naquele momento, 5% para você poder assinar os papéis. É só uma pequena curiosidade, mostrando que toda empresa que participa de leilão, ela tem que ter uma certa liquidez. Não é brincadeira para qualquer aventureiro aí, não. Só que nem sempre a gente fica de olho nos critérios de exclusão, ou seja, quando que uma empresa não pode participar desses leilões? E eu acho isso muito bacana, porque traz um pouquinho mais de segurança
para ver se aqueles participantes eles vão conseguir cumprir aquilo que eles estão se comprometendo. Então, passando rapidamente aqui, eles não podem ter atraso nas suas operações, um atraso médio aí de 6 meses. Eles não podem ter 3 ou mais atos de infração por conta de atraso nas obras, e nesses 2 exemplos eu estou usando um histórico de 3 anos. Eles não podem ser concessionários de serviço público de distribuição, N questões aí envolvidas. Não pode ser uma empresa relacionada à recuperação judicial, né, que esteja em regime de RJ, ou recuperação extrajudicial, trazendo um pouco mais de qualidade para os seus players, e também não pode ter nenhuma penalidade vigente com a ANEEL. Isso aqui você não precisa decorar, nem nada, é só para você entender que realmente existe todo um protocolo para que você participe, para que você também consiga assinar cada uma dessas papeladas, e também tudo é meticulosamente projetado. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais assuntos técnicos, mais teóricos, compartilhe com seus amigos e também deixem o seu like. Até o próximo vídeo.